Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de matemática falando sobre representação decimal. Ontem estudamos a página 172 e 173. Vamos dar continuidade a partir da página 174. Então, abra um livro para acompanhar o estudo. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre fração e números decimais. Os números decimais são todos os números que são escritos com vírgula, tá? Então, 1,7, 2,49 são todos números decimais. Aí abaixo está exposto uma tabela. Nele está apresentando a representação fracionária, a representação decimal e a representação de um número misto. No primeiro exemplo tem 17 décimos, representado em forma de fração. Representação na forma decimal, 1,7. O 1 é a parte inteira e o 7 é a parte decimal. Então, até mesmo na pronúncia, nós falaríamos 1 inteiro e 7 décimos. Por que 7 décimos? Porque só tem uma casinha após a vírgula. E nos números decimais, nós relacionamos a base 10, certo? Então, 10, 100, 1000, tá? Então, a gente vai falando sobre isso mais um pouco. E tem a representação em número misto. Número misto é tendo a parte inteira e uma fração. Observem agora o próximo exemplo. 249 centésimos. Como é que nós pronunciamos em uma representação decimal? 2 inteiros, 49 centésimos. Esse 49 ocupa duas casinhas decimais, ok? Em número misto, 2 inteiros, 49 centésimos. Mais um exemplo, 84 milésimos. O denominador é 1000. Representação decimal. Nós lemos o número 84, a parte inteira é 0, tá? Então, nós lemos 84 e nós temos que analisar quantas casas decimais tem após a vírgula. Tem 3 casas decimais. Então, nós lemos 84 milésimos. Esse número ele não pode ser representado na forma mista porque não tem parte inteira. E aí, na aula passada, eu até expliquei um pouquinho da forma que vem explicando aí abaixo, que existe outra maneira de escrever uma fração decimal na representação decimal. E eu acredito que essa forma é até mais simples, tá certo? Então, vou fazer a leitura do jeitinho que está aí no livro. Nessa maneira, tomamos apenas o numerador e nele colocamos uma vírgula, de modo que a quantidade de algarismo da parte decimal contada da direita para a esquerda seja igual à quantidade de zeros que aparecem no denominador. Então, vamos lá. 17 décimos. Quantos zeros? 1. Então, este número vai ter um algarismo na parte decimal, que é o 7. 249 centésimos. Centésimos, 100 tem 2 zeros. Então, esse número tem que ter duas casas decimais. Então, 2,49. E nós posicionamos, pessoal, sempre da direita para a esquerda, dando essa vírgula, tá? Da mesma forma, 84 milésimos. E observem que 84 é menor do que 1000. Então, claro que se eu pegar 84 e dividir por 1000, não vai dar para ter uma parte inteira. Não vai dar, por exemplo, um para cada indivíduo, se nós fôssemos dividir alguns elementos. Então, por isso que é representado por esse zero na frente também, tá certo? E, posicionando da direita para a esquerda 3 zeros, nós vamos observar que vai ter essas 3 casas decimais, vírgula. E aí, nós temos que posicionar o zero na frente da vírgula. Na página 175, vem falando sobre a transformação decimal para a fracionária. Gente, eu vou explicar a forma mais simples possível, tá certo? Então, vejam só. Tem aí o número 3,9, ou seja, 3 inteiros e 9 décimos. O que é que nós temos que analisar?
em uma operação reversa à anterior. Nós vamos colocar o número tal qual ele está, sem vírgula. Então, 39. 39 vai ser o valor do numerador. E nós vamos analisar quantas casas decimais esse número tem. Então, só tem o 9. As casas decimais são os números que vêm após a vírgula. Então, uma casa decimal. Então, o denominador, que é a parte de baixo da fração, vai ser 10. 2,16. Então, nós esquecemos a vírgula e escrevemos o número completo. 216. E o denominador? Quantas casas decimais tem esse número? 2. Então, esse número vai ser o denominador vai ser igual a 100. 2 zeros, tá? 0,25 milésimos, 3 casas decimais. Nós vamos colocar o número natural, que é o 25, e vamos analisar quantas casas decimais tem. Nesse caso, são 3. Então, vai ser 1 seguido de 3 zeros. Na página 176, vem falando um pouquinho sobre reta numérica. E vem nos lembrando que todo número ele pode ser escrito em uma reta numérica. Inclusive, nós já vimos isso nos números naturais. Os números racionais não são diferentes. Então, nós podemos representar o número decimal 25 centésimos. No caso, 25 centésimos pode ser representado também como 1/4, tá? E aí, nós vamos fazer essa localização. 1/4 quer dizer que é um todo dividido em 4 partes. Então, com isso, nós conseguimos perceber que 1/4 vai estar localizado entre 0 e 1. Então, observem aí na reta numérica a representação deste número. Logo abaixo vem falando sobre comparar, ordenar números racionais na forma decimal. Gente, vejam só. Os exemplos que foram dados aí, todos eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, foi dado para a gente analisar 2 inteiros 25 centésimos, 2 inteiros 75 centésimos e 3 inteiros e 25 centésimos. Então, quando o número de casas decimais, ou seja, o número que vem após a vírgula, é igual, nós vamos analisar primeiramente a parte inteira, o que vem antes da vírgula. Nesse caso, tem aí o 3, que é maior que 2. Então, dentre esses números, independente do número de casas decimais ou o valor da casa decimal, ele é maior do que os outros dois números. E aí nós vamos analisar qual número é maior, 2,25 ou 2,75. É interessante nós analisarmos números decimais como valor em reais. A parte inteira é o real e a parte decimal é centavos. Então, vamos imaginar por aí. Qual valor é maior? R$ 2,25 ou R$ 2,75? R$ 2,75 é maior. Então, na localização aí na reta numérica, observe. Vai estar 2,25 e 2,75 entre 2 e 3 e 3,25 após o 3, tá certo? Quando eu fazer representação em uma reta numérica, caso não esteja representado na atividade, no exercício, é importante vocês fazerem essa divisão corretamente, utilizando a régua. Por meio dessa explicação, leve em consideração tanto essa aula quanto a aula de ontem e tentem responder essa atividade da página 177, tá certo? Não precisa copiar a atividade no caderno, basta vocês colocarem atividades, página 177 e coloquem só as respostas no caderno. Qualquer dúvida, vocês me perguntem que eu estarei à disposição. Só reforçando que após a entrega das atividades, da resolução, tá certo? É computada tanto presença quanto nota de atividades.